Senhor presidente, senhores vereadores, deputados e deputadas, telespectadores da TVA, ouvintes da Rádio Digital. Senhor presidente, eu desejo aqui no espaço do PSD fazer, presidente Titon, duas observações. A primeira diz respeito ao discurso do eminente, competente amigo e vizinho, deputado Silvio Dreve, vizinho da Serra, do Planalto Norte. E o Silvio tem explorado muito essa questão econômica, ele tem estudado esse tema e coloca muito bem essa perspectiva com o projeto que foi aprovado na Câmara da renegociação da dívida dos estados com a União, dando um fôlego, deputado Teixeira, para os estados e, consequentemente, para os municípios. E tem razão, porque é um absurdo, porque, na verdade, ao longo dos anos, das décadas, nós produzimos e a grande fatia da arrecadação vai embora para Brasília. Já se fala no montante de 70%, 30% fica no estado dos municípios, que é onde a vida das pessoas acontece, e esse dinheiro vai para Brasília e nós temos que garimpar com pires na mão, os prefeitos, governadores, secretários, ou então emprestar recursos da União. E agora nós temos essa dívida monstruosa que drena os nossos recursos mensalmente, anualmente, e essa possibilidade, senhor presidente, da renegociação da dívida, luz no fundo do túnel. É um alento para o caixa do Estado de Santa Catarina. E o deputado Jamil tem razão. Nós temos que rever o Pacto Federativo. Não é justo, não é racional, não é possível que 70%, deputado Silvio, daquilo que nós produzimos, o senhor já foi prefeito, eu ainda não, mas se Deus quiser ainda quero ser, quem sabe um dia, não é justo que 70% daquilo que nós arrecadamos, daquilo que nós produzimos, vá embora para Brasília e muitas vezes não volta para os estados e municípios. O Pacto Federativo, sim, tem que ser revisto com extrema urgência. Senhor presidente, com a sua permissão, eu desejo falar aqui de uma indicação minha, deputado Kennedy, que deverá ser apresentada e votada nesta casa, que propõe, senhor presidente, que esta casa se manifeste favorável à aprovação do projeto de lei complementar 237/2012, que altera a lei complementar número 123/2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Senhor presidente, esse assunto é da maior importância para Santa Catarina e, sobretudo, para as micro e pequenas empresas que se constituem num dos segmentos que segura, senhor presidente, a economia do nosso estado, desse país. Quando nós falamos, deputado Sandro, de micro e pequena empresa, nós estamos falando de 22% do PIB do país, de 60% dos empregos gerados no nosso país. Portanto, nós estamos falando de um segmento que gera postos de trabalho sustentáveis e que aquece a nossa economia e que precisam e que merecem a nossa atenção e o nosso apoio. E esse projeto de lei, senhor presidente, ele na verdade vai aperfeiçoar, deputado Soares, vai readequar, vai atualizar a Lei Geral da Microempresa, do Super Simples, que carece de algumas mudanças ao longo dos anos. Tenho participado dos eventos da FAMPESC, do evento que o deputado Jorginho realizou aqui com a FEComércio, para debater esse tema. Nós, senhor presidente, sabemos que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é de fundamental importância, mas nós precisamos, por exemplo, criar um mecanismo de transição da faixa de faturamento das micro e pequenas empresas para as empresas normais, que é na ordem de 3.600.000, porque da forma que está posta a legislação hoje, as micro e pequenas empresas são forçadas a permanecerem como micro e pequenas empresas, não tem nenhum incentivo
nenhum mecanismo que possibilite elas almejar um crescimento e passar para uma outra faixa de atuação e de faturamento. Segundo, senhor presidente, nós precisamos definitivamente tratar, senhor presidente, da discussão e da aprovação do Simples Trabalhista. Há muitos anos, deputado Kennedy, nós atuamos no Ministério do Trabalho, então nós sabemos, conhecemos um pouquinho dessa área, e nós sabemos que não é justo que uma microempresa que tem 3 funcionários, por exemplo, venha a ser regrada pela mesma legislação, pela mesma CLT, que regra uma multinacional com 20 mil trabalhadores. Tem alguma coisa errada nisso. Não é justo, não é possível, não é racional. Nós precisamos criar o Super Simples, dar um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, no que diz respeito à legislação trabalhista. Como existe, por exemplo, o tratamento diferenciado de crédito, como existe o tratamento diferenciado tributário, porque somente dessa forma, dando um tratamento diferenciado definitivo, amplo e restrito para as micro e pequenas empresas de Santa Catarina e do país, é que nós vamos poder aquecer a nossa economia e ajudar no desenvolvimento do nosso estado. Quero parabenizar as AMPs, as associações de micro e pequenas empresas do estado, que estão organizadas em número maior do que 100 em Santa Catarina. E, sobretudo, deputado Kennedy, que presida a sessão nesse momento, a nossa JORPEM, porque a Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau é a mais antiga, mas a maior, a mais organizada do Brasil é a JORPEM, Associação das Micro e Pequenas Empresas do município de Joinville. Portanto, eu tenho certeza que nós poderemos interagir com os parlamentares federais, com os senadores e a discussão e votação desse projeto de lei que organiza, que vem adequar a lei geral da micro e pequena empresa, ela tem que acontecer ainda nesse ano para que esse segmento tão importante da nossa economia possa ter uma sobrevida, possa continuar gerando empregos e aquecendo a nossa economia. Senhor presidente, eu também, rapidamente, desejo fazer menção às medidas provisórias que nós aprovamos na semana passada nessa casa. Naquele momento não foi possível falar, porque havia um grande número de servidores participando da nossa sessão e nós aprovamos as 3 medidas provisórias de fundamental importância para Santa Catarina e, sobretudo, para a saúde do nosso povo e da nossa gente. E aí eu quero parabenizar o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, que faz um excepcional trabalho naquela pasta. A nova secretária da Saúde, Tânia Eberhardt, de Joinville, técnica, competente, corajosa, e que já demonstrou há poucos dias na pasta da Saúde que tem competência e que vai fazer um excepcional trabalho. E quero fazer referência, senhor presidente, ao nosso governador, ao meu governador, ao nosso governador, deputado disse, João Raimundo Colombo, que aos poucos vai demonstrando uma forma diferente de governar. Organizou o Estado, organizou as finanças, as obras começam a aparecer e aos poucos começa a colocar em dia o salário dos servidores de Santa Catarina. E com relação à saúde não é diferente. Nós aprovamos aqui a medida provisória da regulação, de fundamental importância. Nós aprovamos a medida provisória que repassa recursos per capita para os municípios do Estado, também de fundamental importância para fazer frente, deputado Chiodini, a questão das demandas dos exames, das filas, dos exames que estão represados nos municípios e no Estado, e aprovamos a gratificação, senhor presidente, para os médicos, necessária, urgente, porque nós não temos médicos, nós precisamos melhorar o salário dos profissionais da saúde, dos médicos, e foi isso que fizemos na sessão passada. Mas, deputado Soares, eu quero fazer aqui 2 observações, deputado Soares. A primeira, quando o presidente do sindicato dos servidores afirmou nessa tribuna, fez algumas afirmações, que eu discordo de algumas, mas uma eu concordo com ele. Deputado Soares, os nossos médicos de Santa Catarina precisam cumprir a jornada.
E aí ele tem razão, ele chamou a atenção. E eu reforço aquilo que foi dito na tribuna na semana passada, ou na semana retrasada. Os nossos profissionais da medicina, os nossos valorosos médicos catarinenses, que salvam vidas, que trabalham diuturnamente no nosso estado, precisam, no serviço público, cumprir a jornada. É necessário, é decente, é ético. Nós exigimos e nós pedimos que os médicos cumpram a sua jornada. Mais do que isso, há outra observação. A observação de que nós temos que continuar interagindo com o governo, discutindo com o secretário da Fazenda e da Saúde, o deputado Sopelza, para que nós possamos implantar aquilo que implantamos na Secretaria da Fazenda, aquilo que Minas Gerais faz há muitos anos, aquilo que São Paulo faz há muitos anos, aquilo que os chineses fazem há mais de 500 anos. Implantarmos a meritocracia. Quem produz mais, quem é mais eficiente, quem é mais dedicado, tem que receber de forma diferenciada. Tem que ter um plus, uma gratificação. E aí nós não podemos abrir mão prioritariamente, deputado Silvio, da implantação da meritocracia, do sistema de produtividade para todos os profissionais da saúde, com o tempo para todos os servidores do Estado, principalmente para aqueles que atuam na atividade fim, na ponta da linha, atendendo as pessoas, resolvendo os problemas das pessoas, resolvendo os problemas, muitas vezes difíceis, do povo catarinense, mas sobretudo na área da saúde, porque a saúde é imprescindível. A saúde continua sendo para todos nós, antes, durante e depois, a prioridade das prioridades. Portanto, eu deixo aqui o meu registro e quero dizer que, naquilo que eu puder, eu vou atuar para que nós possamos, ao longo dos anos, ou quem sabe brevemente, implantarmos a meritocracia para todos os servidores da saúde do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado.